Eita, é isso aí, né, pessoal? Estamos aqui começando mais uma live. Para quem está entrando, vendo depois o final dessa live, a gente vai começar uma live falando sobre o trabalho das ONGs, né? A importância do trabalho das ONGs, trabalho desenvolvido por elas. A gente vai ter a presença da Rosângela Silva, que é lá do SEDUP, Paraíba, né? SEDUP de Guarabira, que é uma ONG que atua lá em Guarabira, e ela logo vai entrar. Vou mandar uma mensagem aqui para ela, avisando já. E a gente vai falar sobre o trabalho das ONGs, né? Para quem não... Deixa eu até ver aqui a pauta. Esperar agora a Rosângela entrar. Para quem está vendo depois, nas ONGs elas são entidades sem fins lucrativos, né? Aproveitar aqui que perguntar se meu áudio está saindo bem, tá legal, tá dando para ouvir direito. Boa tarde, Caterina, educador social da ONG Arca, né? Importante falar sobre as ONGs, é importante falar do que elas produzem, né? Porque a gente tem um cenário aí de muito preconceito às vezes contra as ONGs, e é importante a gente estar sempre falando sobre elas e sobre a sua construção histórica, né, também, né? Já mandei aqui a mensagem para a Rosinha, para a Rosângela entrar. Esperar agora ela entrar aqui online. Enquanto isso, vamos passando, eu vou falando um pouquinho. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta também, vão perguntando, vão colocando. As ONGs, elas são, como está falando, são entidades sem fins lucrativos que trabalham muito com a solidariedade no campo das políticas públicas, né? Trabalham muito com a questão da política pública e pela questão de se preocupar com os excluídos da sociedade, né? Que não têm essas condições de cidadania, que não são privilegiados em ter estruturas sociais que favoreçam eles, né? Então, essa é o caminhamento geral das ONGs. Só esperando aqui a Rosângela entrar, que demora um tempinho mesmo, porque ela tinha avisado a ela que a gente ia iniciar. Essa Caterina, e a ONG Arca funciona onde? Qual o local? Me diz aí, escreve aí, coloca aí nos comentários qual o local que ela atua. Esperando aqui. Esses momentos, enquanto você espera o convidado chegar, é um momento complicado, né? Você fica sem saber muito o que falar, porque você não quer entrar no assunto, porque quer esperar o convidado chegar para poder entrar no assunto. Mas ao mesmo tempo você não quer que fique aquele, né, aquela espera, né? Ilha do Bispo. Agora, qual a atuação? Em que tipo de, de ramo, né? Tem algum ramo específico que vocês atuam lá na Arca? Coloca aí também que a gente depois divulga aí o trabalho de vocês. Não sei se ela tá... Ah, entrou. Poxa, agora já vou chamar. Esperando, já botei para chamar ela. Vamos esperar aqui para ver. Também, né, que a gente vê também a questão dos sinais de internet, né? É uma das coisas que estão tendo muitos problemas, né, com a internet nesses tempos. Ah, legal. A Catarina que falou que a Arca trabalha, a Ilha do Bispo trabalha com crianças e adolescentes na parte social, cultural e artística. Muito bem, legal. É um trabalho bem interessante. E esse trabalho cultural é uma parte que, inclusive, eu gosto muito. Acho bem interessante. Já chamei a Rosângela aqui, ela tá aguardando, né? Está como aguardando ainda. Não sei se deu algum problema.
Poxa, não foi. Por quê? Teve algum problema da conexão? Ah, agora foi. Oi, Marcelo. Agora tá indo. Boa tarde. Tarde. Tudo bem? Como é que estão? Estamos indo, né? Estamos seguindo aquele caminho que a gente tem que seguir do jeito que tá. Todo mundo em casa, né? Todo mundo se cuidando, né? Protegendo aqui. Então, estamos seguindo o caminho. Como é que você está também? Como é que está o pessoal? Primeiro, eu queria agradecer a sua participação. E segundo, que você fizesse introduções sobre vocês, sobre o SEDUP, né? Sobre a atividade de vocês. Uhum. Boa tarde. Tem gente dando boa tarde aqui, uma Gracinha Duarte. Boa tarde, Gracinha. Então, Marcelo, o SEDUP, ele tem tentado se reconfigurar diante da realidade que a gente está vivendo de pandemia. Então, o que não é diferente, né, das outras instituições, né? Primeiro, a gente é acometido pelo susto, né? Depois entende a realidade e busca, né? E o SEDUC tem buscado garantir o trabalho, garantir o apoio, né? A partir dessa segurança de dentro de casa, mas num diálogo, né? Com os outros movimentos, com os grupos que a gente acompanha, buscando meios de contribuir com projetos, com ações, né? Da forma mais segura possível, né? Mas tem sido bem desafiador. Eu acho que a gente tá vivendo um período que essa dificuldade tem contribuído no sentido de busca de, de diferenciais, né? Para nos surpreender e surpreender os demais no sentido de alternativas possíveis. Mas, assim, tem sido difícil, eu acho que não é uma realidade fácil, né? Estamos sofrendo com todo mundo, como o Brasil todo, o mundo todo, né? Algo que acomete toda a Terra, né? Onde tem gente, enfim, é isso. O foco da live de hoje é a gente falar sobre exatamente o trabalho das ONGs, né? O trabalho que as ONGs desenvolvem, o que a gente faz como entidades sem fins lucrativos da sociedade civil, né? E assim, as ONGs, ela já a gente sabe, né? Quem está entrando nessa live agora ou vai ver depois que ela vai ficar aí no IGTV, as ONGs, elas dependem muito de financiamentos externos, dependem muito não tem uma renda própria, né? Então, assim, já é Sim, difícil sim. já é complicado o dia a dia de uma ONG numa situação normal, né? E aí você tem uma situação ainda mais essa, que você tem que reestruturar trabalhos, reestruturar, né, estruturas, né? E aí, Hum. como é que está sendo lá no SEDUP para vocês essa reestruturação das atividades? Porque você faz muita atividade presencial, a Fundação Margarida Alves também. Então a gente tem que ver como faz essa reestruturação, né? Então, o SEDUP, nós estávamos em plena atividade, né, do 8 de março, né, pelo Dia Internacional da Mulher. Então, tivemos que remarcar, né, todas as ações, todas as atividades que a gente tinha para organizar no sentido de não colocar as pessoas em risco. Então, o Sim. SEDUC ela atua na região em Guarabira e região, né, uma cidade do Brejo, com seus diferenciais, com suas dificuldades. Então, é um trabalho que nasceu nos anos 80, que com os anos ele foi se reconfigurando para atender a realidade, né, a realidade dos tempos, a realidade que era exigido, né, para as instituições sociais. E aí a gente foi, nessa reorientação, a gente foi também trazendo, no início o SEDUC trabalhava mais com o campo, né, com as atividades em assentamentos e acampamentos da reforma agrária. Depois a gente ampliou para trabalhar com mulheres, para trabalhar com juventude, para trabalhar com questões mais relacionadas à cidade, né? Então, teve um período que o SEDUC trabalhou com orçamento público, então foi uma grande referência ali naquela região do Brasil, Tá tendo... né, da periferia da cidade.
Então, é um trabalho com pessoas que enfrentam no seu dia a dia diversas dificuldades, nesse sentido, né, da própria condição de vida, né? São pessoas que o SEDUC ele busca trabalhar com comunidades, né? No caso das mulheres, a gente trabalha com os bairros mais pobres, né, da cidade. São bairros populares da periferia, né? Então, a gente trabalha com mulheres lá do Mutirão, lá em Guarabira. Né? Trabalha dando apoio a algumas instituições que apoiam outras pessoas, que apoiam mulheres vulneráveis, que apoiam pessoas em situação de alto risco, no sentido da pobreza. Né? Então, a gente tem essa atuação bem focada, né, de buscar meios de buscar meios através de projetos para fortalecer essas pessoas, para fortalecer essas comunidades. No caso da juventude, né, nossa experiência atual tem sido mais em relação à formação básica, no sentido, não no sentido tradicional, mas no sentido de informação, para que a juventude possa acessar o emprego, para que a juventude possa encontrar alternativas, né, e possibilidades de encontrar saídas lá na cidade, mas não só na cidade, mas em outras, nas cidades circunvizinhas, para para crescer enquanto cidadão e cidadã dessa, desse nosso Brasil. Então, a gente tem uma atuação bem nesse sentido, né? Bem nessa perspectiva mesmo, do apoio popular, né? A partir da formação e capacitação, também junto a outras instituições e organizações, né, da região, no sentido de exigir as políticas públicas, né, para esse público, mulheres, juventudes, população do campo. E qual é a área de abrangência que está tendo? Assim, eu sei que você educa em Guarabira, mas qual a área de abrangência dela? Quais são as cidades que ela está atualmente chegando, auxiliando as pessoas e grupos? Né? Então, na cidade eu já falei que são 4 bairros, né? A gente trabalha com toda a cidade, no sentido das atividades de formação, capacitação, mas com prioridade nos bairros do Nordeste, Mutirão, e Conjunto Nossa Senhora Aparecida, Rosário. Então, são os bairros mais periféricos que a gente tem ações específicas. Uhum. Nas cidades circunvizinhas, a gente tem um trabalho em Areia, Pilões, mas assim, não é na cidade, são nos acampamentos e assentamentos, aliás, nos assentamentos da reforma agrária da região. E aí o SEDUC tem desenvolvido um trabalho muito na perspectiva das tecnologias sociais, né, para que essas famílias tenham água para trabalhar, fazer seu quintal produtivo, né, fazer seu quintal ao redor de casa, para ajudar na plantação, né, das culturas de alimento. Então, o trabalho no campo tem sido muito nesse aprimoramento e nesse apoio das tecnologias sociais e também para uma plantação agroecológica, né, sem agrotóxico. Nós temos, não sei se vocês sabem, mas o SEDUP, ele tem identificado um grande problema ali naquela região, né, do Brejo, que é a utilização do plantio com veneno. Então, nos últimos anos, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de não utilizar, né, esses tipos de produto para que as famílias tenham alimentação saudável. Então, no campo, a gente tem trabalhado nessas duas frentes, trabalhando a questão da agroecologia, de uma alimentação saudável, né, de uma alimentação familiar, né, para que todos consigam ter condições de uma alimentação soberana, né, não só digna e que toda a família tenha acesso, mas que seja saudável também. Em relação ao campo, uma frente é essa, a outra são a implantação de tecnologias sociais, que são as pequenas cisternas ao redor das casas, para ajudar tanto para as famílias terem acesso à água limpa, potável, mas também contribuir nas hortas, né, nos jardins ao redor das casas. Então, basicamente é isso em relação às outras cidades. No momento, a gente acompanha, trabalha com 12 assentamentos, Oh, né, dessas duas cidades.
que é Areia, Pilões e no momento são essas duas cidades, mas Como é que, estamos mais atuando. e como é que está sendo esse acompanhamento agora, que nessa questão de quarentena, de isolamento, assim? Vocês estão conseguindo ter um retorno, entrar em contato? Como é que está sendo essa dinâmica? Então, nossa, no início foi toda foi um desgosto, né, coletivo da equipe, a gente não sabia o que fazer. Aí, assim, fomos buscar alternativas, né, pesquisando outras instituições, conversando com os assessores, né, também do próprio SEDUP, pessoas que tiveram outras experiências, que trabalharam na instituição nos anos 80, nos anos 90. Claro que a gente nunca viveu uma situação tipo essa, né? Mas foi juntando o novo, quem está mais na atualidade, né, na instituição, e essas pessoas que já estão nela há mais tempo. E aí a gente decidiu que iríamos, no primeiro momento, trabalhar finalizando os relatórios, construindo projetos para ajudar com apoio emergencial, né, aos grupos que a gente acompanha. Sim. Nós fizemos alguns e foram aprovados, então a gente vai estar contribuindo de forma mais direta, emergencialmente, com apoio com cestas básicas mesmo para as famílias que estão passando fome, né, lá principalmente na cidade de Guarabira. Então, esse é um campo de apoio, que é mais emergencial. O outro trabalho que a gente buscou desenvolver durante esse tempo foi pensar projetos para trabalhar com a comunicação para chegar nas comunidades, chegar nas cidades com uma comunicação que seja clara, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Então, a gente percebe que é uma responsabilidade do SEDUP chegar em cada comunidade que a gente acompanha e dizer que o isolamento social é importante, que as pessoas precisam buscar, né, junto dos órgãos públicos, né, que a política pública de fato aconteça para atender as pessoas, para que elas não tenham que se expor à situação de risco, né? Então, a gente entende que essa é uma responsabilidade também da instituição, de comunicar, de levar a informação correta no sentido dessa segurança, né, da segurança que é necessária, para que, passando dessa realidade que a gente está vivendo de Covid, essas pessoas estejam vivas e a gente consiga buscar meios, alternativas de ajudá-las a exigir, né, do poder público, do governo local, do governo estadual, do governo nacional, medidas para assegurar, né, essas pessoas que vão ficar ainda mais vulneráveis. Então, a gente já trabalhava com pessoas em situação de risco, principalmente na cidade, que é situações mais difíceis, né, de pobreza mesmo. No campo, a gente consegue identificar um diferencial, porque as pessoas têm suas parcelas, planta, né? Então, quando tem uma boa chuva, quando tem apoio técnico, elas conseguem ter acesso ao alimento, né? Conseguem viver melhor. Mas as pessoas que a gente acompanha nas comunidades que ficam nas periferias de Guarabira, então essas a situação é mais difícil, né? De fome, de necessidade de acesso básico, né? Para de estudar, de ter acesso a uma água limpa, de ter acesso à alimentação, de ter acesso a materiais para os filhos irem estudar, de poder ter acesso à saúde, né, digna. Então, é tudo mais difícil e a gente sabe que isso vai ficar mais precarizado. Então, a instituição tem trabalhado nesse sentido de buscar apoio junto a outras instituições para que a gente consiga chegar, para que a instituição consiga chegar junto quando a gente puder chegar, né? Quando a gente puder ir para a comunidade com segurança. O que a gente tem visto, né, a própria Fundação também tem discutido, né, a gente está fazendo também uma atuação, que a gente fazia atividade do curso de formação de juristas populares, por exemplo, que é uma atividade presencial, então a gente teve que paralisar essa atividade. E outras semanas que a gente tinha também em campo, né. Então, uma coisa que a gente tem visto, que a gente também está tentando praticar, é exatamente essa questão de reestruturar nossas atividades para poder auxiliar exatamente as comunidades, né? Os beneficiários nossos, as comunidades carentes da cidade, por exemplo. No caso da gente, vocês estão trabalhando com cesta básica também, a gente tá fazendo, né? A gente tem uma campanha aí para fazer sabão ecológico, né? A gente tem produzido sabão ecológico para higienização, como temos comprado máscaras com dinheiro de doação e com as reservas que a gente possa ter,
para entregar kits para nossos beneficiários, para comunidades que a gente já atuava e outras também que estão precisando no momento, né? Porque eu acho que esse é um dos grandes pontos na questão das ONGs, né? Voltando-se para o tema geral da live, porque o que a gente tem visto é que as ONGs têm tido essa grande atuação mesmo. Tem várias atividades não governamentais que estão tendo uma atuação que eu acho que, muitas vezes, começou até primeiro do que o próprio governo, né? O próprio Estado em si, né? As próprias governanças, né? E ela tem tido uma atuação direta exatamente nessa demanda aí, né? Então, eu acho que é um dos pontos, assim, eu sou da área de comunicação, né? Não sou da área nunca fui educação popular, eu entrei nesse meio pela educação e para mim é uma das coisas mais interessantes desse terceiro setor que chamam, né? Das ONGs, exatamente esse papel, né? Dele ter essa visão de proatividade para auxiliar as comunidades, né? Então, acho que esse período agora a gente está vendo bastante isso, né? Eu imagino que na região também de Guarabi, lá do Seduc, também se vê outras entidades também devem estar se mobilizando exatamente nesse sentido, né? Marcelo, eu percebo que os movimentos sociais, eles têm sido protagonistas nesse sentido, né? Protagonista no sentido de buscar meios, né, para chegar junto às populações de modo geral. Então, o Estado, de modo geral, ele tem se ausentado, né? Se a gente pensa a respeito do governo brasileiro, ele se ausentou completamente. Aliás, ele não só se ausentou, mas ele tem tentado desconstruir toda uma política pública que poderia dar acesso à melhor condição do próprio povo brasileiro nesse sentido de pandemia, né? Então, eu vejo que os movimentos sociais, de modo geral, e aí não só aqui na Paraíba, mas aliás, várias instituições em âmbito nacional, né, que têm buscado alternativas de chegar à população, não só com acesso à informação, mas também com apoios, né, desde o alimento até formação para que as pessoas consigam ter acesso, por exemplo, consigam compreender, por exemplo, como acessar o apoio emergencial, né? Que a dura penas, né? Através de várias reivindicações de vários parlamentares né, que apoia a população. Então, a gente conseguiu que o governo repassasse esse apoio emergencial, que é mínimo diante da realidade que a gente vive. Mas, assim, até isso, né, a gente percebe que teve uma dificuldade, está havendo uma dificuldade para chegar à população. E aí eu percebo que os movimentos sociais, de modo geral, eles têm dado apoio desde isso até buscar alternativas, né, de formação, de informação, de conseguir projetos para ajudar essas populações menos favorecidas a passar essa situação sem morrer, né? Pelo menos, né, sendo um pouco mais drástica, né? Mas seria bem isso. Então, eu acho que os movimentos sociais ele tem estado presente quando o Estado se ausenta, né, fazendo essas mobilizações, né, enquanto o chefe da nação, né, trabalha de forma contrária, né, colocando as pessoas a entrar numa situação de perigo, né, prestes a morrer. Então, eu percebo que a gente tem feito o papel da gente, né, enquanto organização social, né, a gente não tem feito mais porque antes da pandemia, né, os movimentos sociais, ele tem tido uma baixa, uma queda muito grande por conta da perseguição, né, desse governo que a gente tem, né, infelizmente. Então, as instituições elas já estavam, de certa forma, passando por um empobrecimento, né, no sentido de agariar recursos, né, por conta dessa perseguição, por conta das dificuldades que a gente viveu, né, que a gente tem vivido no país nos últimos anos, né, de perseguição, de falta de apoio, né, das fake news, né, de não só perseguir as ONGs, mas também de perseguir as suas lideranças, né? Teve toda uma perseguição desse governo que a gente tem aí hoje. Então, a pandemia chega, aliás, o Covid chega no Brasil, né, acometendo diversas pessoas, nessa realidade que a gente já estava vivendo, que era bem difícil. Então, hoje, a gente experimenta uma situação piorada de tudo isso, né? Então, e eu percebo que a gente consegue também
não só chegar junto, mas chegar junto com esse diferencial de informação, com informações claras, né? Pautando-se dentro daquilo é, é, que a gente consegue desenvolver. Então, eu penso que depois, né, quando a gente conseguir voltar, né, para viver esse novo normal, que com certeza não vai ser do mesmo jeito, nós vamos estar com uma outra força, né, e com outro aprendizado para contribuir a partir de nossas bases, né, a partir das nossas comunidades. Mas, com certeza, eu não tenho dúvida que os movimentos sociais têm sido, não sei dizer exatamente, mas tem sido um apoio fundamental, onde quer que cada organização, onde quer que cada um esteja, né? Estou falando de ONGs que trabalham nessa perspectiva da educação popular, que trabalham numa perspectiva dos direitos humanos, né, que trabalham numa perspectiva do enfrentamento ao racismo, do enfrentamento a todas as formas de violência, né? Então, estou falando dessas ONGs, né, das ONGs que têm como missão o trabalho e a defesa dos direitos humanos, né? De modo geral. Não, você falou uma coisa que eu acho importantíssimo, né, que é a questão de quando o Estado se ausenta, né, os movimentos, as ONGs, elas entram ali para auxiliar a sociedade nessa ausência, né, nesse espaço, nesse vácuo. E realmente, assim, é uma coisa que a gente já tinha, as ONGs elas já têm essa experiência desde 20, 30, 40 anos atrás, né, as entidades se organizando, já tinha essa experiência de lidar assim, com esse baseamento do Estado em torno do baseamento do Estado em torno dessas questões necessárias de políticas públicas e de problemas da sociedade, né? Tá me ouvindo bem? Ou tá? Só tá tendo como se fosse sei lá, parou. É como se estivesse mexendo assim em alguma superfície. Mas eu já estou escutando melhor agora. Só para continuar, assim, né? A partir disso, assim, quando chega uma pandemia, chega uma situação dessa, realmente assim, muito mais, digamos, tem a expertise das ONGs, das entidades, já se meter, já saber fazer isso, né? Mas, assim, eu queria colocar a questão que você está falando do contexto geral. A gente realmente está num contexto muito problemático, porque a gente está, como você colocou, a gente tem o áudio geral está ruim, também está dizendo que o áudio está ruim, não sei de quem ela está falando. Estão dizendo que o áudio está ruim. Será o quê? Será que é o teu? É o meu ou o da Rosa? O meu eu pego o fone de ouvido. Tá. Qual que está ruim, gente? Quem pode dizer? Contem aí, qual áudio que está ruim, são os dois áudios ou é tudo? São os dois áudios que estão ruins, é? Mas, enquanto isso... Acho que nem estão nos ouvindo, Marcelo, que ninguém está dizendo nada. Mas, assim, eu só queria fazer umas pontuações aqui. Por exemplo, o Hernandes aqui, ele comentou que o trabalho das ONGs em meio a esta pandemia é um desafio necessário à população carente do nosso país. Quando eu falo, então, é bem o meu microfone que deve estar ruim. Deixa eu pegar aqui o fone de ouvido. Porque... Obrigada, Hernandes. Mas Obrigada, Rose. Também pelo anúncio aí, pelo aviso, né? Mas, então, a gente está num cenário complicado, enquanto a gente aqui quando está todo enrolado, a gente está num cenário complicado, mas é um cenário desafiador também, né? Assim, as dificuldades, elas também são desafiadoras, né? Então, pensar como se organizar dentro desse sentido, né? E aí eu queria saber, assim, antes da pandemia, quais eram os planejamentos que o SEDUP tinha para esse ano, para o futuro breve, né, da entidade? Então, nós estávamos desenvolvendo um trabalho de formação e capacitação para as mulheres lá da cidade, né, dessas 4 comunidades que a gente acompanhava. Então, a proposta nossa era trabalhar para que elas... estávamos com um projeto e também numa parceria com o Fórum da Economia Solidária para que essas mulheres conseguissem
né, desenvolver algum tipo de atividade, né, a partir da realidade delas, e que essa atividade pudesse contribuir com uma geração de renda. Então, estávamos trabalhando com... Lá a gente tem um grupo que trabalha com... trabalha fazendo sabão, fazendo material de limpeza. Então, estávamos oferecendo formação para que elas soubessem se organizar no sentido administrativo, no sentido também de coordenação, né, do próprio empreendimento. E a partir do fortalecimento delas, né, elas conseguirem vender mais, né, conseguissem, de certa forma, apresentar melhor o trabalho que elas já faziam. Então, na verdade, a gente fez um levantamento, após uma pesquisa que o Seduc fez. Então, nós fizemos um levantamento das atividades que essas mulheres faziam e a gente tentou potencializar através de formação, né, e capacitação. Então, foi um trabalho que a gente começou há 2 anos atrás e que esse ano nós tínhamos como perspectiva fortalecer e trabalhar e tentar fazer com que elas se envolvessem com outros grupos, né, da economia solidária da região, participando das feiras, né, de forma mais efetiva, porque elas já vinham fazendo isso, né, porque é um trabalho que não começou esse ano, mas a gente estava potencializando esse trabalho. Tínhamos um trabalho também nesse sentido com as juventudes. Então, ano passado, a gente promoveu um curso para trabalhar o acesso ao trabalho, o acesso à primeira renda, né, para as juventudes de Guarabira. E esse ano nós já tínhamos uma proposta de datas para algumas audiências, né, com a promotoria, com a Câmara dos Vereadores. Então, tinha toda uma perspectiva de fazer uma mobilização junto ao poder público para que eles oferecessem alternativa, né, de trabalho para as juventudes que vivem ociosa, né, que não tem onde buscar emprego, principalmente essa juventude mais das periferias, né, da cidade. Então, esse era uma outra frente. E no campo, que é o que está acontecendo no momento, não está acontecendo de forma presencial, mas como o Sedup também né, vem trabalhando na questão da primeira água, né, e com as tecnologias, né, de acesso à água e trabalhando pensando a agroecologia, de uma alimentação saudável, né, tóxico. Então, nós tínhamos formação já agendada com seminários, com intercâmbios. Então, enfim, nós tivemos que adiar, então todas estão suspensas e fomos, né, fazer aquele trabalho que a gente já conversou, né, aqui inicialmente, que é de potencializar na formação e informação através das mídias, através das reuniões online, quando a gente consegue, e enquanto a equipe se preparando para esse momento do porvir, né? Que a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas estamos nos preparando para estarmos em condições, né, de desenvolver algo redirecionado, repensado quando a instituição voltar. Então, foi tudo suspenso. Nós tínhamos 2 cursos, né? Um curso com juventude, um curso com mulheres, mais intercâmbios, né? Com os grupos dos assentamentos, né? Dos 2 assentamentos da cidade de Areia e Pilões, né? Como eu falei inicialmente. Então, a gente não desistiu, nem cancelou nada. A gente aliás, Adiou. só adiamos as atividades e quando voltarmos a gente vai buscar meios de desenvolver de uma forma diferente, né? Talvez juntando algumas dessas atividades para que a gente consiga ser efetiva, mas que as comunidades também não percam, né? Não percam nada daquilo que estava posto no projeto, né? De forma diferenciada, de forma redirecionada, né? Potencializando talvez alguns momentos, né? Para que a gente dê conta de cada atividade, né? Pensada de forma diferenciada. Então, o desafio é grande, né? O desafio é grande e eu acho que a missão nossa é buscar esse novo formato que dê conta, né, de responder essa realidade.
Mas a minha preocupação e a preocupação também da instituição, né, que eu estou aqui enquanto SEDUP, é não deixar, né, nenhuma dessas comunidades, nenhum desses grupos para trás e muito menos desinformados, né? Porque a gente tem vivenciado essa grande onda de desinformação, de fake news, né, de notícias mentirosas. Então, notícias, fake news e essas notícias que é um atentado contra a democracia, um atentado contra a, a, a tudo que importa, né, no momento de agora, no momento de dor, né, que a população brasileira está vivendo. Você fala, a gente falando aí sobre a questão de projetos, também tem algumas pontuações interessantes, você falou de fake news, são pontos que eu acho interessante debater, porque essas ONGs, como a gente falou lá no início também, elas passam muito preconceitos, né? Tem muitas fake news, tem muitas histórias que as pessoas inventam e constroem de que as ONGs não vão desviar dinheiro, que as ONGs vão fazer aquilo outro. E boa parte das pessoas não sabem o funcionamento de uma ONG, como é que ela se dá, né? Por exemplo, para quem está vendo esse vídeo agora, para quem está vendo depois no IGTV, as ONGs geralmente trabalham com projetos onde elas têm metas a serem cumpridas, onde elas têm uns valores certos a receberem, tem que dar sempre uma contrapartida do que está fazendo, das atividades que está fazendo. Então, tipo, tem um desafio muito grande de gerenciar uma ONG nesse processo disso, de você tem que estar sempre tendo muito cuidado para não extrapolar financeiramente, por exemplo, um projeto, né? De gerenciar um projeto de uma forma com que ele funcione e que ele também não vai dar problemas depois para a entidade, né? Então, tem muito essa visão de que a ONG vai receber uma doação de não sei quantos milhões aí e vai fazer de qualquer jeito e acabou, né? E não é bem assim, né? Uhum. Com certeza, Marcelo. Então, você traz uma questão super importante que eu acho que foi bom, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que uma ONG, ela tem um CNPJ, então ela tem uma responsabilidade no que se refere à prestação de contas, né? Para o Isso. Estado. E todas as instituições, elas precisam manter a sua transparência, né? E uma das coisas que você traz, que é super importante, e é o caso, né, não só do SEDUP, mas de todas as instituições, é que a gente passa por processos de monitoramento, de avaliação, né, de tudo aquilo que a gente desenvolve. Então, nenhum projeto ele chega para uma instituição se essa instituição não tiver confiança, né, de quem está financiando ela, né, e em todos esses projetos, principalmente nos últimos anos, a gente passa por auditorias. Então, tem auditoria interna, tem auditorias externas, né? Do ponto de vista, né, dos recursos, né, de todo o recurso que entra, né? Para além dessas auditorias, né, a instituição ela presta conta ao público, né? Então, cada vez que a gente vai fazer, que a gente faz um curso, né, em uma comunidade, então a gente informa para a comunidade de onde é que está vindo esse recurso, né? Informa para a comunidade qual foi o valor que foi investido. E quando a gente vai fazer essa comparação, né, o SEDUP tem feito isso e a gente identifica isso de forma muito evidente, né, em vários cursos que a gente faz, a gente gasta tipo 30% dos cursos que a gente vê, né, outros setores aí desenvolvendo. Então, a gente faz o curso, né, as pessoas recebem essa informação e repassam essa informação, né, e aí a gente percebe que o trabalho ele é bem feito por conta desse replicar, né, das populações que fazem, né, que participam desses cursos. Então, são formações que toda a equipe se prepara, né, que tem toda uma formação para o desenvolvimento, tem prestação de contas, né, de cada formação dessa, depois do projeto completo. A gente recebe visitas, né, bilateral, né, de apoio, né, aliás, do financiador, né, através das instituições que acompanham, né, as ONGs aqui no Brasil, né, quando eu estou me referindo aos recursos que vêm de fora também. Então, não tem como haver desvio, a não ser que essa ONG tenha sido criado, né, de fachada e por pessoas que não tenham nada a ver não tenham nenhum compromisso com o social.
Então, se você vê uma instituição que, tipo, né, o Margarida Maria Alves, tipo SEDUP, que é uma instituição que nasceu, que não tem fins lucrativos, né, que todo recurso que entra é para desenvolver as atividades, então, né, e as nossas portas sempre estiveram abertas para esses olhares, né? Então, isso não é um problema e seria, e eu acho que esse é um período que a gente precisa potencializar isso, né? Dizer isso para as Sim. pessoas, porque é um período perigoso, né? Um período de muitas mentiras, de muitas construções mentirosas em relação aos lutadores e lutadoras, né, dos direitos humanos. Então, que há 2 anos a gente, aliás, desde 2013, de forma mais efetiva, a gente tem sofrido isso, né? Tem sofrido essas construções mentirosas e não só mentirosas, mas criminosas, né? De pessoas que trabalham com dessa forma que a gente trabalha, né? Das pessoas que trabalham em ONGs sem fins lucrativos, né? Que tem como missão o desenvolvimento da comunidade, das pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Das mulheres, das juventudes, das comunidades LGBTs, né? Das pessoas que não têm acesso nenhum ao mínimo, né, necessário, né? Das pessoas onde o Estado não consegue chegar, né? E que infelizmente não deveria, não é o nosso papel, né? É o nosso papel no sentido de denunciar, né? Que não está chegando, de buscar meios para que É, chegue. a gente ficaria muito feliz se a gente não precisasse fazer, porque já estaria sendo feito pelas É, entidades, né, pelas instituições que deveriam fazer, né? Mas que infelizmente a gente tem que acabar auxiliando a sociedade nesses pontos, né? E como você falou, às vezes pego muito um exemplo de um caso que deu uma fraude de alguma entidade e generaliza de uma forma como se todas as entidades fossem assim, né? E não é. E também, às vezes, as pessoas não conseguem entender muito bem também assim, os campos de atuações de cada entidade. Por exemplo, a Fundação Margarida Maria Alves, ela é uma fundação de defesa dos direitos humanos, mas como a gente trabalha com projetos, como a gente falou, né, específicos para... uhum, A gente não consegue abarcar todas as demandas que possam chegar, né? E às vezes falta um pouco essa falta de entendimento de que, mas vocês não são uma ONG, vocês não são defesa dos humanos, você não tem que fazer isso. E não é sempre assim, né? Tem órgãos, tem entidades que gerenciam às vezes melhor tal coisa do que a gente. Então, falta esse desconhecimento, e eu acho que é muito importante isso que você colocou, de trabalhar exatamente essa conscientização das pessoas e o conhecimento. uhum. É, é isso. Porque a função, né, das ONGs, principalmente essas que nasceram nos anos 80, 90, né, em um período que o Brasil estava vivendo de muita dificuldade, aliás, né, tá hoje também, mas ela nasce para poder, de certa forma, construir meios de denunciar, né, que o Estado não estava chegando, né, a essas populações. Então, claro que muitas delas, né, a gente também sabe disso, durante muito tempo acabou assumindo esse lugar do Estado, né, que não acho que seja a nossa responsabilidade, não é o nosso objetivo. É quando você fala nesse sentido da denúncia e de fortalecendo essas comunidades e de certa forma, ir dizendo para as sociedades que o Estado que precisa chegar junto, né? Então, só existe ONG, né? Só existe algumas ONGs porque o Estado ele é ausente por completo, né? Então, sem É dúvida, verdade. sem dúvida. Queria pontuar aqui uma fala da Gracinha, que ela tem também muito trabalho voluntário envolvido, né? Porque assim, eu acho que as ONGs ficaram muito conhecidas, um período inclusive da história aí, por, por ser um espaço de trabalho voluntário, né? O pessoal, assim, vou fazer um trabalho voluntário e vai para uma ONG, e às vezes as pessoas ficaram com muita noção de que a ONG só é trabalho voluntário, né? Se você ganhar se você for contratado alguma coisa, não pode, tem que ser trabalho voluntário. E a gente sabe que não tem como viver, seria ideal se pudesse ter trabalho voluntário sempre, né? As pessoas realmente se dedicassem, mas não tem sempre só como ser só trabalho voluntário, apesar de existir bastante, né? Na Margarida Maria Alves, por exemplo, tem muitas pessoas que vêm voluntariamente fazer atividades, participar de eventos, participar de cursos e tal, que não recebem, né, por isso, mas vêm, mas assim, não dá para se montar uma ONG somente com trabalho voluntário, infelizmente, né? Uhum. Tu traz um ponto que eu fico pensando sempre.
todas as ONGs que eu conheço, elas têm tem sempre pessoas que trabalham voluntariamente, né, que fortalecem a instituição, geralmente são os grandes apoios, né, da gente. E mesmo as pessoas que trabalham, que recebe um dinheiro, né, para que ela possa comprar, né, porque afinal de contas ela está desenvolvendo um trabalho que é bem sério. Mesmo assim, a maioria das pessoas que trabalham em ONGs, né, que recebem por isso, elas também são voluntárias, né? Sim. Então, eu não só conheço, mas a nossa realidade do SEDUP, e eu conheço também a Margarida Maria Alves e diversas outras instituições, a gente trabalha muito mais do que aquilo que está dito, do que aquilo que a gente recebe para trabalhar. É Então, verdade. às vezes, a gente trabalha tipo o nosso tempo de trabalho é 10 horas, ou 20 horas, ou 15 horas, a gente trabalha 30, a gente trabalha 40 horas, né? Porque a gente trabalha em casa, a gente sempre tá fazendo documento, né, para casa, a gente está fazendo reuniões que não conta no trabalho. Então, a maioria das instituições, das ONGs que eu conheço, os próprios educadores dessa instituição também são voluntários para a instituição em certos e em determinados tempos, né? Então, primeiro, a gente não ganha mais do que ninguém, a gente recebe né, o que deve receber, né, de acordo com projetos, mas somos, na maioria das vezes, militantes voluntários da causa dos direitos humanos, da causa da educação popular. No caso, né, do SEDUP, a gente trabalha com educação popular e com direitos humanos, com mulheres para juventudes e população do campo. Então, e a maioria da equipe tem esse trabalho voluntário, a gente desenvolve muito isso, né? E a maior parte dos educadores e educadoras, né, das ONGs, antes de chegarem nas ONGs, essas pessoas foram voluntárias, foram voluntárias do movimento feminista, foram voluntárias do movimento LGBT, foram voluntárias do movimento de direitos humanos, né, das comunidades. Então, assim, ninguém chega a uma instituição, pelo menos eu não conheço, que tenha um trabalho, que tenha boa causa, que não tenha passado ou que não esteja vivendo essa fase de militância junto ao seu público, né? Aquele público que você se identifica. Então, a gente reconhece de longe um lutador e uma lutadora, né, dos direitos humanos, porque a gente já, antes de chegar na instituição, a gente já se viu nas ruas, a gente já se viu em outras lutas, né? Então, Rola uma isso identificação, né, importante. porque assim, o que eu vejo muito que rola essa, assim, principalmente quando eu entrei na Fundação Margarida Maria Alves, a gente vê que rola uma identificação não é só um trabalho, como você falou, rola uma identificação pessoal de ideologias, de pensamentos, né, que você se dedica àquilo porque você não está ali, não é só pelo dinheiro que você está recebendo, mas é pela atividade que você está fazendo, pelo bem social que aquilo traz, né? Uhum, uhum. Acima de tudo, por desejar um mundo melhor, né? Por ter uma utopia, né? Então a gente fica buscando, a gente tem uma utopia, né? Que é desejar que toda a sociedade ela tenha condições de acesso, ela consiga ser acobertada pelo que diz na Constituição, né, brasileira, ali nos primeiros artigos, que é direito à alimentação, direito ao lazer, direito ao estudo, direito à dignidade humana, né? Então, antes da Constituição, né, os lutadores e lutadoras, antes da Constituição, eu estou falando de 88, os Sim. lutadores dos direitos humanos, né, já tinha essa perspectiva em todas as lutas de todas as sociedades que a gente conhece, né? Então sempre tiveram pessoas que lutaram pela melhor condição de vida de todos os indivíduos, né? De todas as pessoas. Então a gente tem essa utopia, né? Enquanto a sociedade não melhora e enquanto a sociedade não se preparar para que todos estejam dentro dela, onde todos não sejam vistos apenas como um número, mas como um ser humano, a gente vai estar lutando e a gente vai estar se identificando, né, com esses outros companheiros e companheiras, né, com esses outros militantes. Então, é, é uma, é uma, é uma vida de luta, né, e de busca por essa utopia. É verdade.
A gente está chegando já a 50 minutos de live, né? A gente só tem mais aí uns 10 minutos. E a gente tá achando que ia chegar. Tá achando que ela nem ia dar tempo, né? Nem ia chegar nesse tudo, mas a gente já chegou. Eu queria só deixar aqui uns comentários. Teve o Hernandes que ele colocou que falou que aqui a educação popular tem um papel fundamental para o desenvolvimento da consciência crítica de cada pessoa envolvida no processo formativo, né? Que é um ponto assim como a SEDUP, assim como a Fundação, a gente trabalha com a educação popular e ela realmente é transformadora, né? É um tipo de educação que transforma as pessoas para quem faz e também para quem recebe, né, a formação, né? Hernandes, esse teu ponto é super importante e principalmente nos dias de hoje, né? Então, a educação de modo geral, ela é fundamental, ela é importante, né, para que a nossa sociedade possa fazer leituras e releituras, né, da própria sociedade, da própria vida. E a educação popular, ela tem esse grau muito aguçado no sentido dos direitos humanos, no sentido da abertura de consciência. Então, né, nós que trabalhamos com a educação popular, né, a gente lê muito Paulo Freire, e Paulo Freire sempre falou que a educação popular, ela traz ela precisa repassar pelas experiências do indivíduo, né? Ela precisa perpassar pela experiência da vida dessa pessoa para poder transformá-la e ela poder transformar o mundo. Então, não tenho dúvida que, por esse viés da educação popular, a gente, né, faça essa diferença em cada canto que a gente esteja. E hoje mais do que nunca, onde se nega, né, o óbvio, né, a sociedade brasileira precisa buscar, acima de tudo, né, a educação de modo geral, né, para que possa aprender e fazer releituras a respeito da realidade que a gente está vivendo. E a educação popular fundamental. Por isso que o SEDUP, ela nasce com essa missão, né, de trazer esse diferencial, de, através dos trabalhos que a gente desenvolve nas comunidades, né, do campo e da cidade, que a gente possa se pautar por essa educação transformadora. E ela é popular porque ela tem uma linguagem diferente, ela tem uma linguagem que consegue chegar a todo mundo. Então, né, que necessariamente a Dona Maria, né, ou a senhora ou o senhor das comunidades, eles podem não terem terminado o ensino superior, podem não ter tido acesso a uma formação formal, mas a educação popular, ela vai trazer, ela vai se apresentar de uma forma que essas pessoas terão possibilidades de aprender por meio dela e de se colocar, né? E de se colocar de forma crítica, né? Fazendo uma avaliação a respeito da vida que vive, né? Normalmente, fazendo uma avaliação a respeito, né, da sociedade que ela consegue reconhecer e do Brasil, né? Hoje, mais do que nunca, a gente vê que no Brasil hoje tem muitos os negacionistas, né? Que acredita que a Terra é plana, que acredita nisso, né? Então, poxa, jamais alguém que foi, né, picado pela educação popular vai entrar nessas ilusões, né? Vai conseguir ir pelo mundo das fake news. Porque vai saber fazer uma avaliação crítica do que a gente está vivendo e do que está acontecendo. Então, muito bom a tua contribuição, né, nesse sentido. Eu queria aproveitar aqui para a gente já ir encerrando, né? Porque daqui a pouco chegamos no tempo final, né? No tempo da nossa live aqui, da 1 hora. Pois é. Sim, diz. Mas no final a gente acabou conseguindo conversar bem, assim, eu acho que foi bem interessante, gostei também das participações, agradeço o pessoal que ficou aqui, deu suas contribuições, né? E eu agradeço você, Rosinha, por ter aceitado, por estar participando. Queria que você fizesse aí um encerramento aí sobre o SEDUP, sobre a atuação de vocês, onde a gente se encontra, como é que entra em contato, como é que conhece o SEDUP, redes sociais, essas coisas. Uhum. Então, o SEDUP, ele tem sede em Guarabira, né, e a gente atua na região do Brejo, né, de modo geral. Então, inicialmente, eu disse que a gente trabalha em Guarabira, né, com as comunidades da cidade, né, com mulheres e juventudes, a cidade de Pilões
mas a gente também faz parte de alguns fóruns, né? E nos últimos tempos a gente vinha numa atuação junto ao Fórum da Economia Solidária, que abrange todas as cidades da região do Brejo. Então, nós temos nós podemos, aliás, o SEDUC pode ser encontrado através também desses fóruns, né, locais. Para além disso, nós temos o Instagram, né, que se vocês, né, acessarem através de @seduc, então vocês vão identificar, vão encontrar a gente. Estamos no Facebook também. E estamos toda semana fazendo postagem das atividades que a gente desenvolve, né, do que a gente está fazendo nesse período de pandemia. Então, nos busque, né, através desses meios. E em breve, quando for seguro, a gente volta, né, a participar e a promover as atividades, podendo, né, fazer aglomeração. Quando a gente puder fazer aglomeração, a gente volta a fazer essas atividades. E deixa eu ver o que eu ia... Oi? Eu acho que tá... Parece que travando já, né? Então, para mim você tava ficando lenta e cortando. Eu acho que para você eu tava ficando lento e cortando também, né? Foi. Então é isso. E o SEDUC também está pensando, a gente está tentando montar um formato de pensar umas lives curtas, né, de uns 10 a 15 minutos. Eu estou achando que vai ser mais agora com essa experiência. E quando tivermos isso bem pensado, bem estruturado, a gente vai comunicar pelos meios, por nossas mídias sociais, através das nossas mídias sociais. E eu agradeço muito, Marcelo, agradeço ao Margarida Maria Alves, né? Vocês têm sido nossos parceiros, né? Não é de hoje. Sim. São histórias que, tanto Margarida, né, como o SEDUC, são histórias antigas. O SEDUC vai fazer 40 anos no ano que vem, também estamos nos preparando para isso. Então, foi um prazer muito grande essa conversa com vocês. E estamos disponíveis para outros momentos, se for, né, se assim vocês acharem necessário, para outras falas, para outros debates, para além de falar de nós mesmos, né? Aliás, que não foi só isso, desenvolvemos vários campos que a gente pode até aprofundar mais adiante, né? Sim, exato. Né? Eu que agradeço o papo, gostei bastante. E agradecer a todo mundo que participou. Quem está vendo isso depois no IGTV, tem lá o perfil do SEDUC, vai estar marcado o perfil do SEDUC, a fundação você pode conhecer também, e entrar em contato. Então, muito obrigado, Rosinha. Vou encerrar aqui a live. Agradeço a todo mundo. Então era isso. Era só para dizer que eu agradeço a todas as pessoas, né, que participaram. Né? Teve gente que passou, gente que saiu, que chegou, enfim... Também agradeço, junto com o Marcelo, né, a presença de todos. Pois semana que vem tem mais uma outra live e a gente retorna semana que vem com mais uma live. Vocês acompanham nas redes sociais da Fundação, vá lá na rede social da SEDUC também, acompanhe também a Rosângela, também a Rosinha, que também tem suas redes sociais, e a gente vai trocando informação. Um abraço aí, abraço pessoal da Casa Pequeno Davi, que chegou também agora, um abraço também. Até mais, gente. Tchau. Até mais. Tchau.